Você sabe o que é a constelação de animais? No quadro É o Bicho de hoje você vai entender como essa prática pode ajudar na saúde do seu animalzinho. A constelação de animais é uma terapia com abordagem sistêmica, que inclui o ambiente e toda a família do pet, em busca de equilíbrio e harmonia. Assim como a constelação humana, é uma terapia onde a gente traz questões de saúde, de comportamento, problemas que estão nos preocupando. Então, questões de, por exemplo, um animal que está passando por uma doença, recebe um tratamento e não está melhorando, questões de adoecimento, questões comportamentais, e aí a gente vem olhar por esse olhar mais profundo. Bom, na prática, o tutor ele me procura com um problema, né? Então, algo de saúde, algo comportamental, algo que está trazendo uma preocupação mesmo para ele. Geralmente, as questões que eu mais recebo são animais que estão passando por problemas de saúde que já foram tratados da forma convencional, e é importante continuar fazendo o tratamento da forma convencional, mas ele quer ainda um olhar mais profundo sobre aquela questão. Questões de comportamento, animais que já estão mais velhinhos, então aquelas doenças onde eles também precisam de um apoio emocional, os tutores, né? E também as questões de morte dos animais. E aí eles trazem essa questão, conversam, a gente tem uma conversa prévia e depois a gente vai trazer para o campo, que aqui a gente faz na água, a gente traz os representantes, que são esses bonequinhos aqui. Então a gente vai representando, o animal tem um representante, o tutor tem um representante, todos que vivem juntos na casa e que estão correlacionados ali com esse sistema familiar, eles entram na água, então a gente vai colocando eles na água, de uma forma, enfim, com uma ordenação, e aí a gente vai observando quais são as dinâmicas que vão se mostrando ali nessa constelação. E a constelação ela é uma terapia de percepção, ela não é algo mental. Então o tutor vai entrando em contato com tudo que a gente vai conversando e vai percebendo quais são as dinâmicas ocultas que estão trazendo à tona a situação, o sintoma ou a doença que está acontecendo. E por que na água? Tem alguma explicação? A água, para quem faz um atendimento individual online, por que a água é interessante? A água ela é um elemento que tem memória, que conduz informação. Então todos nós somos um campo de informações, que somos formados pelo campo de informação dos nossos pais, dos nossos avós, então nós fazemos parte de um sistema familiar e esse sistema ele traz informações. Os animais também têm essas informações. No caso da constelação animal, o que é muito interessante da gente observar? Os animais, assim como as crianças, eles são os termômetros da nossa casa e da nossa família. Eles são indivíduos extremamente sensíveis, que podem trazer apontamentos de questões sistêmicas familiares que a gente precisa olhar e a gente não está dando conta de olhar, ou a gente ainda não percebeu o que está acontecendo, né? E aí, por que na água? A água ela é esse elemento de condução de informação e na água a pessoa percebe o movimento. Então, quando a gente coloca o representante aqui na água, a água ela capta todas essas informações desse sistema e ali gera um movimento. E quando a pessoa enxerga esse movimento, fica mais claro para ela. Então, é como se ela fosse algo que mostra, através do movimento, as dinâmicas que estão ainda no inconsciente e ali fica muito mais claro para a pessoa que está observando tudo isso, que no caso da constelação animal é o tutor. Você sabia que as emoções podem impactar diretamente os animais de estimação? Muitas vezes, os pets estão apenas servindo de espelho para questões que temos dificuldade em olhar. Às vezes a gente recebe cães ansiosos e aí o que a gente vai colocar no campo? A gente vai representar a ansiedade. Então eu vou colocar o comportamento daquele animal. E aí a gente vai ver para quem ou para onde essa ansiedade está olhando. Será que ela está olhando para algo do tutor? Porque geralmente, né, um animal ansioso pode trazer uma ansiedade ali de alguém daquela família. O que é muito interessante da constelação, a constelação ela é uma terapia para trazer consciência.
para que você possa fazer algo a partir do que você está trazendo para a consciência, o que está ficando claro. Então, a partir daquele momento que o tutor percebe que a ansiedade dele está conectada com a ansiedade do cachorro, ele começa a despertar para ter maior responsabilidade, para fazer, acho que eu preciso cuidar da minha ansiedade, não só por mim, porque está refletindo no meu animal também, um animal que eu amo e que eu quero bem. Então, é quase como se fosse um convite de maior responsabilidade para olhar para a própria saúde, para olhar para si mesmo, porque a partir da mudança nele, ele gera mudança também no animal. Assim, a partir desse conhecimento, é possível tomar ações mais conscientes e amorosas para ampliar o nosso bem-estar e dos nossos amigos peludos. Eu costumo dizer, Ana, que os animais eles são um portal de despertar de consciência para os tutores, né? Porque muitas das questões que vêm através dos animais, então o tutor entra em contato comigo para trazer uma questão do animal, mas geralmente a questão do animal está passando por algo ali do próprio sistema familiar e do próprio tutor, né? Então, quais são os benefícios? Os benefícios para o animal são do tutor reconhecer que pode ter algo ali correlacionado com aquela doença, com aquele sintoma, aquele comportamento que é dele, ou de algo do sistema dele, e passar a olhar mais para isso. E isso gera grande alívio no animal. Então, alívio não só na relação, no equilíbrio da relação, como também um alívio dos sintomas. Então, eu sempre sou muito cuidadosa em falar que a constelação em si não é ela que resolve, ela mostra. Ela traz consciência, ela traz para a superfície algo que estava oculto e inconsciente. A melhora do animal no comportamento, na relação, no sintoma, ela está totalmente direcionada com o que o tutor vai fazer a partir do que ele percebeu na constelação. Mas eu tenho assim muitos e muitos tutores que a partir da constelação mudaram a própria relação com o animal, olharam para o que a constelação do animal trouxe e os animais melhoraram bastante. Animais que são muito agressivos ou arredios, assim, eles passam a melhorar depois da constelação, sim, por exemplo. Sim, muitas vezes é uma raiva que era, por exemplo, de alguém do sistema, né? Então, uma raiva em relação a uma relação do próprio tutor. E aí, quando isso é visto, muitas vezes, lógico que eu, como médica veterinária, também olho para todo o dia a dia, como é que é a rotina, né? Mas uma vez que o que o animal trouxe na constelação é olhado e a mudança de postura do tutor aconteceu, o animal responde muito bem. A Kiara, de 2 anos e 3 meses, é um exemplo desse benefício. Até a disposição dela para interagir e brincar com o irmãozinho Toby melhorou. Quando ela foi comprada, quando ela chegou em casa, ela estava numa condição física, assim, eu sentia que ela estava debilitada, tinha sinais de abandono, ela se assustava com qualquer coisa, até caminhar dentro de casa, a gente chamava, ela não vinha, ela ficava rodando, parava, então, assim, muitos sinais de medo, né, de alguma coisa, talvez, que ela tenha vivido, e ela não parava de lamber. Se pegar, lambia, uma coisa assim exagerada, assim mostrava uma grande ansiedade. Então a gente falou, tem alguma coisa aqui que precisa tomar providência. Aí ela foi constelada e o que a gente notou? Que ela reduziu muito essa questão de ficar lambendo e ela começou a ter movimentos de caminhar mais, a gente chamava, ela já vinha, ela começou a ficar mais alegre. E a expressão dela também, com o tempo ela foi mudando. E hoje ela está esse ser lindo, maravilhoso, completamente diferente do que ela já foi no passado. Esses bichinhos, eles vão se tornando como se fosse um filho da gente, né? Porque qualquer coisa que acontece, quando ela caiu, quebrou a pata, nossa, quase morrido, foi para o hospital, fazer cirurgia, é como se fosse um filho mesmo, né? E hoje é tudo, né? O animal agora ela tem seguro, inclusive, né? Mas ela tem todos esses cuidados que uma pessoa tem. E isso melhora muito, porque ela estando mais alegre, ela estando mais disposta, né? Ela tendo outra postura, é claro que a gente vai ficar feliz e isso gera
uma harmonia, um estado na casa muito mais tranquilo. Então, sem dúvida, a constelação ajudou muito, ajudou bastante. E deu para ver, evidenciar o quanto que realmente as dinâmicas da casa, né, como a gente se relaciona, como isso afeta os animais e, através da constelação, como isso também reverte de uma forma positiva e saudável para a casa toda. E no caso dos animais que são adotados, você tem algum que... Muitos já vêm com trauma, né? Por ter sofrido maus tratos ou abandono. Tem isso também? Tem. Eu recebo muitos animais adotados e a grande questão dos animais adotados é o novo adotante, a pessoa que resgatou ou que recebeu ele de uma ONG, muitas vezes a gente tem um olhar de dó e de pena para esses animais. Porque muitos passaram por questões de maus tratos e de abandono, e o que a gente trabalha mais na questão dos adotados? A questão de olhar para esse animal com força. Com a força dele ter sobrevivido e de que agora ele tem uma nova vida. Então, quando a gente faz esse movimento de honrar o que esse animal passou, de concordar com o destino anterior dele, inclusive com os tutores anteriores, aí ele tem mais força para seguir. Então, precisa trabalhar muito mais o emocional e a cabeça do tutor que está recebendo esse animal do que o próprio animal. Lógico que ele sente os efeitos de um destino anterior difícil, às vezes com traumas de pessoas, mas à medida que o tutor novo, esse novo adotante, recebe ele e fala: a partir de agora eu vejo a sua força, você chegou até aqui e eu vou te adotar e te dar uma casa onde você vai estar seguro. Isso muda completamente a relação, o olhar do tutor para o animal, e também isso reflete no comportamento e na saúde do animal, porque o físico ele é o último que aparece, né? Já parou para pensar na seguinte pergunta? Qual o papel do seu pet no seu sistema familiar? Hoje em dia, os animais de estimação são considerados praticamente membros da família. Segundo dados da pesquisa Radar Pet 2023, realizada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, 29% das pessoas consideram seus cães como verdadeiros membros da família. No que diz respeito aos gatos, 25% das pessoas agora têm essa relação de família, em comparação com 21% em 2019. Os números refletem a predominância do perfil do pet lover emocional em 2023. Mas será que isso é uma coisa boa do ponto de vista sistêmico para o cão ou gato? Você já parou para pensar qual é o papel do seu pet no seu sistema familiar? De uns 20 anos para cá, eles foram saindo do fundo do quintal, dos muros, dos telhados, no caso dos gatos, e eles foram entrando para dentro das nossas casas, subindo nos sofás, dormindo com a gente na cama. E hoje eles fazem parte do que a gente chama de família multiespécie, né? Então a gente criou um vínculo com eles muito grande, isso de uma certa forma é bom, mas eles foram adentrando o nosso seio familiar e dividindo conosco também essas questões da família, né? Então por isso que eles são, como as crianças, esses membros que são mais sensíveis e que podem apontar essas questões. Por outro lado, Ana, isso trouxe também um preço para eles, que eles estão vivendo uma vida muito mais humana do que eles deveriam viver. Então, parte do meu trabalho é também trazer essa consciência para os tutores que chegam até mim, porque muitas vezes as questões que eles estão trazendo estão relacionadas simplesmente com uma falta de identidade, entende? Então, eles precisam, às vezes, caçar mais, mesmo que seja algo que seja colocado para eles caçarem, alimentação bioapropriada, roer ossos, passeios farejativos. Então, à medida que eles vão conseguindo ser mais animais, a saúde mental, a saúde emocional também vai ficando mais em ordem, e isso reflete na saúde física também.